2h39, o assunto agora é economia. Taxa de desemprego recua para 10,5%. Ainda são 11.300.000 desempregados em todo o Brasil, mas houve um recuo no desemprego. Esse é o assunto que nós vamos conversar agora com a professora doutora em economia do Observatório PUC Campinas, professora Eliane Rosandiski. Professora Eliane, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde aos ouvintes do CBN. Bom, esse número de diminuir o desemprego já traz um certo otimismo. É para isso mesmo ou é exagero ser otimista, professora? Olha, eu acho que se a gente for pensar no tamanho da crise vivida pela pandemia, com certeza uma recuperação aí do emprego é algo positivo, né, que mostra que a economia, de certa forma, está reagindo, está tentando buscar aí uma normalidade. Só que está um pouquinho difícil ainda da gente confiar, não da gente confiar nessa trajetória de recuperação, na potência dessa recuperação. E por que isso, professora? São algumas áreas que não teriam tanta influência assim na economia? Não, é que quando a gente olha para o número do emprego, né, eu acho que a gente tem que fazer vários recortes aqui, né. Quando a gente olha exclusivamente, se saímos de uma taxa de 14% de desemprego e agora estão em 11%, a gente fala, ok, a economia está melhorando. Aí vem aquele economista chato para tentar entender o que está acontecendo exatamente. O primeiro dado que chama atenção é uma queda que nós estamos tendo no padrão de remuneração. Então, comparativamente a um ano atrás, né, e se a gente pensar o que nós tínhamos um ano atrás, nós tínhamos o fosso da pandemia, né? Há um ano atrás nós tínhamos uma situação em que a crise estava muito exacerbada, o processo de vacinação estava começando a se configurar, então a economia ainda estava fechada, ainda era uma situação de muita incerteza, né? E naquele momento o valor da remuneração estava mais alto do que o valor da remuneração hoje. O que isso significa? Significa que você está gerando emprego, mas a gente tem que olhar um pouquinho para a qualidade desse emprego. Aí você vai falar, mas por que tem que olhar para a qualidade, tem que olhar para isso? Porque um grande fator aí de recuperação da atividade econômica é a construção de uma massa salarial ou uma demanda que possa dar um cenário um pouquinho mais positivo para a continuidade do processo. Não sei se foi Sim. Claro. Em outras palavras, estão contratando mão de obra mais barata. Uma vaga que pagava R$3.000, agora paga 2. Exatamente, nós estamos com uma remuneração em torno de 2.500, 2.570, 2.600, R$2.560, mais ou menos, isso não em termos de Brasil. Os dados de Campinas ainda não saíram, né? Assim, nós não temos uma ideia melhor do mercado de trabalho, nem o mercado de trabalho formal. E o que está recuperando são atividades que, lembra quando começou a pandemia, que nós falávamos muito dos invisíveis, né? De pessoas que trabalham sem nenhum tipo de proteção trabalhista e tudo mais, que foi uma dificuldade, porque naquele momento, né, por perderem o emprego, não sabíamos exatamente quem eram, nós estamos tendo um aumento da informalidade, que é o trabalhador sem carteira, muito trabalhador doméstico que está sendo recontratado, que está voltando, que está puxando aí uma boa quantidade de emprego, e também trabalho por conta própria. Então, isso tudo explica mais ou menos essa queda no padrão de remuneração. E, ao mesmo tempo, mostra essa fragilidade no processo de recuperação, porque se a gente olha também para os setores de atividades, nós vimos hoje, até saíram os números do PIB hoje, né, mostrando que houve uma recuperação aí do setor de serviços, mas a própria indústria, os próprios segmentos mais dinâmicos estão com alguma dificuldade, não mais por conta da pandemia, mas por conta de novas crises que estão se sobrepondo a uma economia que está muito fragilizada. Então, você tem a guerra, você que desordena aí as cadeias produtivas, e aí dá problema para a indústria de peças, suprimentos e tudo mais, mas ao mesmo tempo também nós temos um processo inflacionário que tira a potência do setor de serviços, que foi tão prejudicado na pandemia e agora está precisando recuperar, mas está encontrando uma desorganização dos gastos das famílias que implica uma demanda menor para esses setores. Um exemplo, setor de alimentação, que perdeu tanto na pandemia e estaria puxando agora o emprego. Esse setor está perdendo um pouco por conta dos orçamentos da classe média. Essa renda baixando tira a demanda desses setores.
E o que teria que ser feito, que tipo de política econômica teria que ser feita para recuperar a economia e principalmente o emprego, professor Elaine? Olha, eu falo que essa é a pergunta que todos os economistas recebem, aí a gente constrói umas 3 ou 5 hipóteses, uma a gente acerta e é chamado para dar outra entrevista depois, né? Mas é que nós estamos vivendo realmente um cenário que é um cenário bastante delicado do ponto de vista da construção das expectativas. Eu acho que enquanto não é como se a gente estivesse no olho do furacão, no sentido de uma desorganização de preços, uma desorganização, uma insegurança muito grande quanto ao que está acontecendo. Então, o que a gente teria que fazer? Tentar estabilizar um pouco, né, essas expectativas, diminuir o componente de incerteza. E talvez o componente mais importante é algum mecanismo de controle inflacionário desses preços, porque qual que é o problema? Nós estamos vivendo uma inflação de custos, não é uma inflação de demanda. A demanda não está superaquecida. O que está acontecendo é que nós temos preços aí que estão contaminando. Então, uma estabilidade maior no comportamento desses preços, que tanto impactam todos os segmentos da atividade produtiva, seria um primeiro passo para estabilizar as expectativas. Porque, senão, dentro de um cenário de incertezas, as empresas dificulta a tomada de decisão de investimento, decisão até mesmo continuar tentando trabalhar com uma mão de obra de uma forma um pouco mais precária, um pouco mais flexível, contratos intermitentes, contrato com duração menor. Por quê? Porque as empresas também estão vivendo um cenário de incerteza muito grande. E o mercado de trabalho reflete exatamente isso. Né? Então, o ponto de partida, quando a gente fala, né, eu falo que as pessoas mais jovens não lembram do que é realmente o problema inflacionário na construção das expectativas e na tomada de decisão dos agentes. Porque a gente viveu ao longo desse tempo, era o problema do chuchu, era o problema da cenoura, o problema... Era sempre uma pequena quebra de safra. Mas quando nós temos uma inflação inercial, uma inflação com essas características sendo propagada na economia, isso gera uma instabilidade muito grande. E isso se reflete na decisão de gasto dos agentes, com certeza o mercado de trabalho ele acompanha esse processo. Então, qual é o dado que a gente sempre olha quando sai o desemprego? Ok, a economia está, o desemprego diminuiu, mas como que essas pessoas estão entrando? Elas estão entrando no mercado de trabalho com um padrão de salário muito baixo e que, de alguma forma, só estão gerando demanda no máximo para comer. Quem tem a sorte de, com essa renda, está conseguindo comer, porque tem que dar conta da cesta básica, do preço entendeu? O aluguel. Então, nós estamos vivendo uma situação de muita redução dessa massa salarial. Exato. E isso tira a potência da demanda, né? Tira a potência do crescimento. E essa economia só cresce, e uma coisa que eu sempre falo, até meus alunos já devem ter me ouvido falar com bastante frequência, o que faz uma economia crescer não é ter salários baixos. Ao contrário, o que faz uma economia crescer é você ter para quem vender. Qualquer pessoa que abre uma atividade econômica, qual é a primeira coisa que pensa? Eu tenho demanda, eu vou poder vender meu produto, né? Então tem que ter uma economia com essa característica, porque senão fica saltos, o crescimento fica ali 1%, 0,5%, 2%. Exato. Então, professor Eliane, a tendência esse ano, com todo o cenário aí que a gente vai ter, questão de eleições, depois Copa do Mundo no fim do ano, que a gente sabe que dá uma parada em alguns setores do mercado, né? A tendência, então, é essa, é que se continue contratando a valores mais baixos, que a inflação continue e então a gente não vai ter uma recuperação econômica mesmo que o desemprego diminua. Exatamente, porque a potência porque como nós fomos, a economia ficou muito fragilizada por conta da pandemia, né, foi uma queda bastante grande, nós não estamos encontrando a potência necessária para aquela recuperação em V, que os economistas falam, vai no fundo do poço e sobe, porque está se somando novas crises a elas, né. Eu acho que o cenário de eleições, ele traz uma instabilidade muito grande também, né,
mas eu acho que, basicamente, o que traz mais instabilidade nesse momento é não ter um norte, não ter um horizonte no qual você possa fazer um planejamento. Muitas vezes nós temos a ideia de que os problemas, ok, estamos vivendo um problema inflacionário desde o ano passado, que nós já estávamos vivendo essa situação contraditória, uma economia ainda com fraca demanda, mas já vivendo um problema de inflação relacionado à subida do câmbio, né? Acho que a gente lembra um pouco que começou a subir o câmbio. Então, só que agora o câmbio, de alguma forma, está meio estabilizado. Você não tem mais só uma pressão do câmbio. O câmbio já chegou naquele ponto, ele já não está mais oscilando tanto para impactar tão fortemente nos preços. Então, a gente imaginava que, agora a situação vai ficar mais tranquila, só que não ficou, porque aí veio mais desajuste nas cadeias produtivas, né? E aí o preço do petróleo começou a ser um elemento muito forte, sem contar a safra, fertilizante e todos os demais, a possibilidade de no semestre que vem termos um problema relacionado à crise do diesel, isso sem contar o preço da energia elétrica também. Então, todos esses aspectos poderiam ter sido melhor trabalhados, dado que havia aí uma perspectiva de que talvez esses preços pudessem contaminar toda a estrutura econômica. Só que eles não foram pensados. E no momento que essa estrutura está inteiramente contaminada, o controle exige aí um ajuste muito mais fino do que segurar a demanda. Segurar a demanda não vai resolver esse problema de inflação. Tipo, aumentar a taxa de juros, não sei o quê, não resolve, mas não ataca no cerne do problema. Então, o cenário é um cenário de cautela. Então, por conta disso, dá para entender o comportamento dos empresários falando, espera, vamos ver o que vai acontecer. Essa posição de cautela se reflete nessa situação do mercado de trabalho. Sim. E o grande problema é que, na ausência de qualquer medida protetiva para quem está fora do mercado de trabalho, essa população fica muito mais vulnerável, né? Perde esse poder de consumo. Só para completar, na época da crise, né, da pandemia, foi votado aquele auxílio emergencial mais amplo, entendendo uma situação de fragilidade do mercado de trabalho. Agora, o novo Auxílio Brasil, né, o novo programa de transferência de renda, pela questão orçamentária, pega 20 milhões de pessoas, não 65 milhões como foi no passado. Claro, não precisa ter tanto, mas se você pega só 20, você deixa muita gente de fora, e isso fragiliza a condição de entrada no mercado de trabalho. Professora Eliane, e nesse momento, a gente está vendo aqui na Globo News e também lendo na internet, no blog da jornalista Andréa Sadi, que é muito bem informada, é colunista aqui da CBN, que tem uma ala política do governo querendo um decreto de calamidade, fazer um decreto de calamidade exatamente para acertar a economia nesse período de eleições. Isso poderia ter alguma influência? Eu acho, assim, pensando, se você precisa ter uma liberdade orçamentária para, de fato, fazer uma política estruturada, atendendo a um determinado objetivo, ok, talvez seja um momento, porque é uma situação de bastante dificuldade. Qual que é o problema? É que a construção dessas políticas, muitas vezes, elas não estão sendo bem elaboradas. Quando elas não são tão bem elaboradas, elas acabam por ter um cunho muito mais eleitoreiro. E ser muito mais fragmentada. Elas não são no sentido, olha, vamos tentar controlar o preço X, vamos atender a família X. Eu acho que essa complementariedade entre essas políticas deveriam ter sido pensadas. É claro, numa situação de calamidade, numa situação de grande dificuldade, a gente está vivendo um aumento do índice de insegurança alimentar e tudo mais, né, da pobreza, etc. É claro que isso deveria ser pensado. O grande problema é de que forma que essas políticas serão estruturadas de modo a não ter um cunho eleitoreiro e sem ter uma consistência, uma articulação entre elas. E aí pode não dar em nada, pode deixar um buraco muito maior lá na frente e trazer muito mais
insegurança ou instabilidade para as expectativas dos agentes, porque se os agentes entendem que essa política ela tem muito mais como objetivo atender a um desejo eleitoreiro, não vai funcionar da mesma forma, do ponto de vista de estabilizar as expectativas, porque aí vai falar, não, vai ter um problema orçamentário no ano que vem, como é que vai ser, como é que vai cuidar. Agora, se você estrutura um pacto de crescimento, ou de pelo menos enfrentamento da crise, a adesão a esse projeto fica muito maior. Sem dúvida. Bom, passamos aqui toda a situação econômica atual, né? O desemprego diminuiu, mas quem está empregado ou está informal ou está ganhando menos. Quero agradecer à professora doutora em Economia do Observatório PUC Campinas, Eliane Rosandiski. Obrigado mais uma vez, professora Eliane, pela atenção aqui com o Estúdio CBN. Uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de debater com vocês. É sempre muito, muito bom poder ter esse diálogo. Obrigado. Agora são 2h54.